Olá a todos os obreiros, bispos, auxiliares de pastor. Prazer imenso mais uma vez estar aqui no Jardim das Oliveiras desde o tempo de Salomão com todos as senhoras e com todos os senhores. Vamos dar continuidade. Hoje concluímos a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Oremos e logo a seguir meditaremos nestas palavras que certamente nos fortalecerão, nos instruirão como servir mais e melhor ao nosso Senhor Jesus. Espírito Santo, assim como esta luz que brilha sobre mim, brilha agora a Tua luz no nosso entendimento. E se há alguém entre nós com uma dor, cansaço, mal-estar, ansiedade, irritação, malícia, ingratidão ou orgulho, que o poder do Teu Espírito remova agora este mal e que este Teu servo receba a força, receba o entendimento e a disposição para meditar, entender, aceitar e praticar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E você que concorda, diga: assim seja. Graças a Deus. Veja aí, por favor, versículo 14, segunda epístola de Pedro, a igreja na Ásia Menor que estava sendo bombardeada por perseguições, mas também dentro a igreja estava sendo bombardeada por falsos mestres, por falsos discípulos. E o Espírito Santo diz assim: por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Diante de tudo que a gente estudou, meditou e aprendemos até agora, no presente momento, o Espírito Santo enfatiza através de Pedro que você e eu, como amados que somos, e a prova que a gente é tão amado, que Jesus orou por nós no jardim 3 vezes, por aqueles que viriam a crer como eu e você, que hoje cremos. E quando Jesus ressuscitou, a primeira afirmação que ele fez foi de nos chamar de irmãos. Em outras palavras, eu fiz o meu trabalho, eu cumpri com a minha missão. Eu fui o filho e o servo de Deus que se dedicou inteiramente em prol da salvação dos outros, e eu posso chamá-los de irmão, não de inimigos, mas de irmãos, não de criaturas, mas de irmãos. Jesus é o primogênito para que hoje você e eu também sejamos filhos do Altíssimo e sirvamos a Deus a exemplo de Jesus Cristo, com temor, santidade, perseverança, gratidão, humildade, não esquecendo jamais de onde Deus nos tirou e de quem Ele nos transformou. Antes éramos criaturas problemáticas, ciumentas, agressivas, outros eram viciados, depressivos, egoístas, vaidosos, incrédulos, fanáticos, arrogantes. Que hoje sejamos o irmão de Jesus. E a primeira característica que o Senhor Jesus manifestou desde o início do seu ministério foi a humildade. E deixou claro na sua primeira pregação que bem-aventurados são os humildes de espírito, os que são sinceros e humildes de espírito, porque estes herdarão a vida eterna, o reino de Deus, e terão a oportunidade de servi-lo. Então o Espírito Santo fala aqui através de Pedro dizendo: olha, procurai que dele sejais achados imaculados. Então todos os dias eu tenho que me avaliar. Inclusive esta semana eu comecei a fazer uma oração pela noite, pedindo a Deus para me revelar antes de dormir o que foi que eu pensei, o que foi que eu falei, o que foi que eu olhei, o que foi que eu ouvi, o que foi que eu senti, o que foi que eu fiz que desagradou ao Senhor. Me revele, me mostre. Eu não quero nutrir pensamentos, olhar para mim ou para quem quer que seja, ou para as circunstâncias com maus olhos. Eu não quero, disse eu para ele, falar o que não deve, ou ouvir a quem não devo, ou nutrir sentimentos, alimentar sentimentos indevidos, ou fazer algo que te desagrade, ou que as obras das minhas mãos sejam negligentes. Eu peço a Deus que Ele me revele. E talvez fica aí a dica para você, obreiro, para você, auxiliar de pastor, colaborador, a você, bispo, também fazer esta oração ao se deitar ao fim do dia.
porque devemos nos avaliar e procurar, está aqui, ó, procurar e que dele sejais achados imaculados, quer dizer, sem mancha, sem sujeira, irrepreensíveis, em paz. Quer dizer, quando a gente é irrepreensível, a gente está em paz. Alguém perguntará, mas como podemos ser irrepreensíveis se somos humanos imperfeitos? Quando estamos na fé. Quando você e eu estamos na fé, então somos irrepreensíveis, porque a fé nos justifica. Somos justificados não pelas obras, não pelo conhecimento, tempo de obra, tempo de igreja, não. Somos justificados pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. Não é maravilhoso isso? Isso é estupendo, é extraordinário. E ele conclui, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Jesus foi longânimo, ele tem sido paciente conosco. Que sejamos pacientes também com o membro, com outro colega, o obreiro, o colaborador, o CPO. Sejamos pacientes. Você vê que, como nunca antes, muitos têm sido levantados na obra de Deus. E eles contam, nós contamos, eu conto com você, obreiro. Obreira, por favor, ouça, você antigo de obra, você que já tem 30, 20, 10, 5, 3, um ano de obra, você já está mais à frente um pouquinho. Nós já estamos mais à frente um pouquinho que os que estão recém-levantados, sendo preparados. Então, sejamos pacientes, tenhamos sabedoria e prazer em ensinar, em ajudar a quem Deus está levantando e contando para somar nesta obra que é dele e que você e eu temos a honra de fazer parte. Ele diz, olha, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então ele dá o exemplo aqui de Paulo, que foi longânimo, foi paciente, que escreveu em diferentes ocasiões, instruindo, orientando, exortando. E é o que nós temos que fazer, sermos longânimos, como o nosso Senhor, e com a exemplo dos outros que nós temos na igreja, como o Bispo Macedo, o Bispo Renato e demais bispos, pastores, auxiliares, pois todos fazemos parte da mesma obra, estamos servindo ao mesmo Deus. Falando disto, falando sobre Paulo, ele diz, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, quer dizer, as pessoas que não estão bem informadas e inconstantes, torcem, veja, as pessoas que não estão bem instruídas e as pessoas inconstantes na sua fé, elas torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então nós temos que estar sempre nos policiando e também ajudando aos incautos, como está escrito aqui, aos indoutos, aos neófitos, e aos inconstantes a não serem manipulados por essas pessoas mal intencionadas que torcem, veja, as escrituras, inclusive ao que o homem de Deus falou. Aqui ele está se referindo a Paulo. Hoje pessoas torcem o que o Bispo Macedo fala, o que o Bispo Renato fala, o que nós falamos, o pastor da sua igreja, o outro obreiro. Há um espírito maligno que age no meio da igreja para torcer o entendimento, fazer as pessoas entenderem aquilo que foi falado desde o altar ou à luz da palavra de Deus ou através dos meios de comunicação de uma outra forma, com malícia, julgando, condenando, que a intenção é essa, olha aqui, na verdade ele quis dizer foi isso e etc, etc, etc. Que está escondendo aquilo, que eles não querem que você saiba do outro. Meu amigo, não há nada em oculto que não seja revelado. E você e eu temos que estar alerta destas pessoas mal intencionadas que torcem, inclusive, as escrituras sagradas. Imagine o que eu falo, o que o pastor fala, o que o bispo fala. Eles vão torcer também. Se eles são descarados, dissimulados, ao extremo de torcerem as escrituras sagradas, imagine o que nós falamos, orientamos. Vós, portanto, versículo 17, amados, ele enfatiza essa palavra. Não esqueça, vocês, quando fala amados,
aqui é no sentido de lembre-se do preço que foi pago para que você fosse salvo. Toda vez que você lê a palavra amados nas epístolas, lembre-se do que Jesus Cristo sofreu na cruz, levando sobre si nossos pecados e iniquidades para que fôssemos perdoados, libertos e salvos. Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quer dizer, sabendo disso, agora você está alerta diante de tudo que a gente estudou, meditou e aprendemos. Guardai-vos, ele disse, para que vocês não caiam no engano desses homens abomináveis, para que a gente não seja arrebatado pelo sentimento de inveja, de vaidade, de rebelião, de acomodação, de orgulho, que você e eu não sejamos contaminados, descaiais da vossa firmeza. Quer dizer, o diabo quer, os espíritos malignos querem que a gente desanime, que a gente caia, que a gente baixe a guarda, que a gente deixe de ser firmes. E então ele conclui, antes crescei na graça. A palavra graça aqui é misericórdia. Deus foi misericordioso conosco. Sejamos misericordiosos também com o próximo, tanto com os que estão dentro como os que ainda estão fora. Ele diz, antes crescei na graça, na misericórdia e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos crescer, obreiros. Vamos crescer, colaboradores. Vamos crescer na nossa comunhão com Deus, e isso vai refletir no nosso convívio com os demais, com respeito, com fé, com admiração, com educação, com uma conduta irrepreensível. Diz, por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória. A Ele, não é a mim, não é a igreja, mas a Ele a glória. Assim agora, no presente. Agora. Não vamos esperar dar a glória a Deus no futuro, não. É agora, no presente. Como no dia da eternidade. No dia em que iniciaremos a eternidade. Seja dando o nosso último suspiro, ou seja, indo ao encontro de Jesus nas nuvens, iniciando assim a eternidade. E ele conclui dizendo essa palavra tão linda, amém, que significa assim seja. Finalizamos então essa meditação de hoje e da epístola de Pedro, que era como uma rocha, mas se deixou cortar, lapidar, lixar e poliu, foi polido e brilhou para a glória de Deus, não para a sua glória, pois a luz que a gente reflete não é nossa senão do Espírito Santo.